Olá, olá, boa noite, seja bem-vindo, Pedro Pestana, que saudade, quanto tempo, Kelly, maravilhosa, Elementar DC, sejam muito bem-vindos, Andréia, que bom te ver por aqui, Andréia, sejam todos muito bem-vindos, Bianca, sejam bem-vindos. Já convida aí aquela pessoa que você acredita, né, que vai gostar aí desse conteúdo, né? Afinal, gestão de tempo e foco é um dos nossos desafios da atualidade, né? Saber lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma convidada especial, né? Uma pessoa que eu admiro muito, trabalhei com ela durante um tempo. Vou deixar ela se apresentar para vocês, já vou convidar ela aqui. Seja bem-vinda, Lígia, Rafa, Adriana Souza, sejam bem-vindos, né? Tô dando aqui só um tempinho. Vocês estão conseguindo ver? Dá um sinal aí para eu saber se minha voz tá chegando tranquila aí. Enquanto isso, deixa eu já chamar aqui a nossa convidada. Seja bem-vindo, Fabrício. Ah, obrigada, Rafa. Ah, ela aí. Oi, Seja bem-vinda, Carmélia. tudo bem, pessoal? Tudo bem, Débora? Tudo jóia. Pessoal, eu conheci a Carmélia alguns anos atrás, a gente trabalhou juntas, né? Na época, ela foi uma das pessoas que me deu treinamento de liderança, né, Carmélia? Olha, gente, aqui, ó, meu alarme da live tocou. E aí ela foi uma das pessoas aí que contribuiu para minha caminhada, né, enquanto líder. E aí é um prazer para mim, Carmélia, ter você aqui nessa live comigo, né, falando desse tema aí tão importante na nossa caminhada, principalmente enquanto líder, né? Isso para qualquer pessoa, mas enquanto líder é fundamental. E aí eu te convido então para falar aí para o nosso público, né? Primeiro, né, gente, para quem não me conhece, eu sou a Débora Lopes. Eu trabalho, meu foco é com liderança e trabalho em equipe. E eu vou pedir agora a Carmélia para se apresentar aí também para os meus seguidores. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguindo me ouvir, Débora? Tá dando certo? Tá, tá, Tá? tô ouvindo bem. Tá. Eu já tô vendo algumas pessoas aí que eu conheço, né? Já tô vendo a Lu também, trabalhou com a gente, Débora, lá na Contax, quando a gente trabalhou juntas, entrou aí. Tô vendo também a família, né? A minha tia entrou, que lindo, gente. Muito Dona obrigada aí. Cidinha, seja bem-vindo. Dona Cidinha é a mãe do Zé. Seja bem-vinda, Dona Cidinha. Que coisa boa. Bom, gente, como a Débora já tinha, né, adiantado aí, eu sou Carmélia, trabalhei com ela, né, a gente se conheceu no trabalho. Eu sou uma pessoa que tem origem no RH, né, trabalhei durante muito tempo no recursos humanos, na indústria. Depois eu fui para a área de serviços, onde eu conheci a Débora. A gente hoje fico mais focada com as consultorias, mas o meu foco, de fato, principal eu sou empreendedora hoje, tenho empresas de varejo, né, de laticínios. Então hoje eu tenho empresa, tenho as equipes, né, que são da minha própria empresa, as quais eu faço os treinamentos, a gente faz a gestão das pessoas, dos processos, dos negócios. Então, o tema de gestão do foco, né? O tema produtividade é algo que é muito presente, tem que estar muito presente hoje na minha vida, atuando, né, por todas essas frentes aí, principalmente a gente quando é um empreendedor, que tem empresas mesmo, com pessoas que a gente lida o tempo inteiro e fazendo de tudo, porque quando você está numa empresa que você faz, quando você é um contribuidor de alguma empresa, você tem um papel. Depois, quando você é dono da sua própria empresa, que você faz todos os papéis, aí que você precisa realmente, de fato, ter uma gestão melhor aí do seu tempo, para você conseguir navegar por tudo aí, né? Fora que a gente ainda tem outros papéis, né? Se não papéis no trabalho, são vários outros papéis que a gente tem.
Mas é isso aí, nós vamos bater esse papo nessa nossa tarde, já iniciando a noite aí, para a gente começar uma semana bastante produtiva aí, com muita alegria, mesmo em tempos difíceis, né, que a gente está passando aí, mas vamos ter uma tarde aí bem legal. Muito Isso aí. obrigada, tá, Débora? Mais uma vez aí, a gente já se falou aí durante a semana toda, mas muito obrigada aí pelo convite. É sempre muito bom estar falando sobre esse assunto e sempre muito bom estar aí junto com você. Você me levou também, você falou aí do meu papel aí no seu desenvolvimento, mas você também tem um papel muito importante no meu. Eu fiz a formação em coaching muito influenciada por você, né? A gente tem várias coisas aí em comum, com certeza. Sim. Pra galera aí do PSC, gente, ele é da turma 60, hein? Conhecida aí como a turma do terror. Não sei se você sabia disso, Carmélia. Uai, eu escutei falar algumas coisas com relação a esse aí, Turma do Terror. O pessoal fala que é a turma do terror, porque foi uma turma bem desafiante, né, Carmela? Foi uma turma bem Foi. bacana, que no final, assim, deu tudo certo, graças a Deus. E que foi uma turma que a gente aprendeu muito, né? Porque tinha pessoas de diversas áreas, de diversos segmentos, assim, e foi muito bom. A gente tem muita pessoa dos PSCs aí. Na turma, quer ver, ó? Pessoal que está assistindo aí, que é do PSC, manda pra gente qual que é o PSC de vocês, só pra gente ver que turma que está presente aqui. Enquanto isso, Carmélia, eu vou falar aqui para você. Você falou aí da vida de empreendedor, né? E a Uhum. maioria das perguntas que surgiram nas caixinhas foram de fato vindo de empreendedores, porque gestão de tempo para empreendedor é um desafio muito grande. É um Muito. desafio muito grande. Por causa de todos esses papéis, né? Porque o empreendedor, ele tem, igual você falou, às vezes a pessoa tem o papel de mãe, de filho, de irmão, é o papel na empresa, e aí às vezes o empreendedor, ele também tem que fazer vários papéis dentro da empresa, ele não é só o diretor, vamos dizer assim, às vezes ele tem que se preocupar com a questão da logística, com a questão de fornecedor, com a questão de materiais, e é tudo numa pessoa só, né? E aí, uma pergunta aqui para a gente é de um empreendedor, e ele perguntou assim: eu devo começar pelas demandas maiores ou pelas demandas menores? Qual que é a dica? Tem um certo, um errado, ou depende como que é? Na verdade, quando a gente fala disso, a gente tem que. Eu até coloquei, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, para a gente fazer uma lista, né, de todas as tarefas que a gente tem que fazer no dia. Né? Então, nessa lista entram todas as demandas, as grandes, as pequenas, as médias. Depois, quando a gente faz essa lista, a gente precisa analisar cada uma das tarefas e classificar essas tarefas. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar um peso. E dentro dos estudos de produtividade, que eu gosto muito de falar, e eu gosto muito de estudar o Christian Barbosa, eu não sei se o pessoal que está aí conhece o Christian Barbosa, mas ele é conhecido até como o Senhor do Tempo. Ele tem pesquisas, muitas pesquisas com relação à questão de produtividade e tempo, e ele divide o tempo, ele é o autor da Tríade do Tempo. Inclusive tem um livro que é muito interessante de ser lido, que é a Tríade do Tempo, e ele divide esse tempo em três momentos, né? Ou em três fases, né? O que é importante para você saber fazer essa análise das suas tarefas, naquelas que são importantes, as urgentes e as circunstanciais. Então, você vai dar um peso para cada uma dessas atividades, dentro dessas tarefas que você listar. Então, a tarefa que a pessoa chama de grande, que a pessoa chama de pequena ou de média, ela tem que estar listada e você precisa saber entender qual que é o nível de importância que essa tarefa tem. É uma tarefa realmente que é importante? Quando a gente fala de importante, a gente fala daquilo que traz resultado, daquilo que de fato faz sentido para aquele trabalho ali, para aquele momento, dentro daquela situação. Quando você fala de tarefa urgente, que é um complicador muito eminente, assim, que hoje em dia a gente vê as pessoas muito dentro da urgência, é porque ela deixou de colocar essa tarefa um dia como importante. Quando você tem uma Sim. tarefa que ela é importante, ela tem tempo e prazo para acontecer. Quando é uma tarefa urgente, ela já passou do tempo. Então, assim, você já está no limite ou passou do tempo de fato. E aquelas tarefas que são circunstanciais, quando a gente analisa e que a gente vai ver que tem muita tarefa circunstancial, são aquelas que não vão
de fato, levar a gente a resultado nenhum. São atividades que a gente pode deixar para fazer muito depois, que você não tem que ficar preocupada com ela naquele momento. Então, assim, é muito importante que a gente, enquanto líder, enquanto empreendedor, consiga listar todas as atividades que a gente tem para fazer no dia. Uma dica que eu sempre falo, vamos fazer uma agenda aí dos próximos 3 dias. Vamos pegar segunda, terça e quarta, e o interessante é começar pela terça, porque aí você vai se organizando o que você tem que fazer de fato na segunda, porque na terça tem que estar pronto. E você vai se organizando na terça, o que você pode entregar na quarta, né? E organizando também melhor para quando você for fazer os seus próximos 3 dias, a quinta-feira ser um dia para você fazer aquelas atividades que não deram para ser feitas nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Então é muito importante que essa pessoa consiga fazer essa lista de atividades, todas as atividades que ela tem a fazer. É importante colocar detalhes para a gente fazer essa análise do se aquela atividade realmente é uma atividade que faz parte, que é uma atividade que é importante, que vai gerar um resultado para a gente. A gente, no mundo empreendedor, Débora, acontece que chega muita coisa assim de última hora, chega É um coisa apaga-incêndio, né? Toda hora tem um fogo pegando. toda hora tem um fogo pegando. Então a gente precisa entender aquilo que de fato é importante e que a gente consegue se programar. Porque o fogo pegando não tem jeito mais. Né? Não tem jeito, você tem que parar para fazer, mas você tem que saber fazer essa diferenciação aí. E depois entender qual que é o seu melhor momento do seu dia, né? Saber qual que é o momento que você tem o seu foco, a sua atenção, ela é melhor. É de manhã, é de tarde, é de noite. É no momento que você entender que a sua atenção é melhor, é nesse momento que você vai fazer aquela atividade que é mais difícil, que é mais complexa, talvez essa atividade grande, né? Que essa pessoa chamou de grande. Então, é nesse momento que ele vai focar para fazer essa atividade aí. A tríade é uma coisa assim incrível, né? Tem vários testes. A gente lá no nosso mundo lá do coach, a gente tem testes, várias ferramentas que a gente consegue saber como que a gente diferencia as nossas atividades. Então, é importante que se faça aí essa distinção aí, essa análise das atividades, tá? Pessoal que já estava aí na live, né, que já está aí fazendo as anotações, eu vou pedir, porque eu não consigo ao mesmo tempo eu ficar digitando para deixar aí as dicas e participar. Então, eu vou pedir para quem já estava aí, para anotar aí nos comentários, para quem for chegando, o nome do livro, né, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, para que as pessoas possam também pesquisar e aprofundar mais no assunto depois, né? Seja bem-vinda aí as pessoas que foram chegando depois. Eu vi aqui que chegou a Pri, teve mais alguns que chegaram, eu acabei não conseguindo cumprimentar, mas sejam todos muito bem-vindos, né? Se vocês acreditam que tem alguém que vocês acreditam que é importante ouvir sobre esse assunto, já compartilha aí, chama a galera para vir participar. Aí, Carmélia, eu também abri uma caixinha perguntando quais que são os maiores desafios, né, da pessoa. E aí me colocaram aqui o seguinte, eu vou te pedir para dar dicas para essas pessoas que estão passando por esses desafios. São desafios realmente comuns, principalmente para empreendedor e também para... teve algumas aqui relacionadas também para a pessoa que é chefe de família, né? Que também tem essa questão dos papéis. Então tá um desafio aqui, ó. Que tem a ver com isso, ó. O serviço nunca acaba para quem empreende. Como que um empreendedor pode, de repente, estabelecer essa harmonia, né, entre esses papéis? Porque o trabalho nunca acaba mesmo. E isso eu sei porque eu também sou empreendedora. Então, o trabalho nunca acaba. Como que a pessoa pode fazer essa harmonia melhor para não ficar também 24 horas por dia só trabalhando e também dar atenção aos outros papéis? É uma coisa que é muito importante, que ajuda muito a gente, é ter uma rotina. É importante que se tenha uma rotina. É importante que se tenha um planejamento. O planejamento, quando a gente fala em percentual, ele significa 30% de uma mente produtiva. Para você ser produtivo, 30% é planejamento. Então é importante que a gente tenha uma agenda, que seja caderno, que seja
Que seja agenda que a gente plane, que a gente compra por aí, que seja softwares que tem inúmeros, né? Hoje eu até utilizo o software do Christian Barbosa, que é o Neotriad, que é ótimo, Neotriad. é uma dica aí para quem quer um gerenciamento do tempo, porque o Neotriad até te permite a fazer essa diferenciação das atividades, se é importante, se são urgentes, se são circunstanciais. Ele tem várias, ele é bem interessante de ser usado para quem quer no meio eletrônico, né? Para mim foi até muito difícil, porque eu sou muito do papel, né? Então eu sempre tive agenda, mas sempre tive uma agenda escrita. Hoje eu até Uhum. já estou mais aí na tecnologia, estou achando bem interessante, porque você pode ver isso a todos os momentos. E você coloca de fato, todas as atividades. Você não pode separar a sua agenda do que é pessoal do profissional, porque você é uma só. Né? Carmélia na casa dela, na empresa, sendo consultora nas organizações, fazendo as mentorias com as pessoas, é uma pessoa só. A Débora também é uma pessoa só. Então a agenda ela tem que ser única. Então criar essa rotina de ter suas atividades e de fazer o seu planejamento no mesmo local é muito importante. E você tem que ter um momento para você fazer você ter o seu momento de lazer. Então, voltando aos 40%, aos 30% do planejamento, até para a gente entender o que deixa a gente mais produtivo, o que faz a gente ser mais produtivo, eu disse que dos 30% é o planejamento. 40%, 40% ele está muito voltado para o quê? Para a nossa mente. Treinar o nosso cérebro, né? Treinar o nosso cérebro é ter foco, é ter atenção, é saber estabelecer as prioridades, é saber qual que é o momento que a gente está com a nossa atenção melhor, né? Se a gente está na intenção, na nossa atenção intensa, é aquele momento que nada distrai a gente, é o momento da gente fazer as tarefas grandes, é o momento de fazer tarefas mais chatas, mais difíceis de ser feita. Quando a gente está com essa atenção aí. Então, treinar o nosso cérebro 40% para a gente ter aí uma mente produtiva. E isso é no exercício do dia a dia. Os 30% é a questão do planejamento, seja na agenda, seja no sistema. Tem inúmeros sistemas aí, se as pessoas forem verificar. 25% está no nosso nível de energia, a nossa disposição, a nossa saúde, é o nosso bem-estar, a atividade física que a gente faz no dia a dia. Então, é importante que o empreendedor ele tenha esse momento para ele ter atividade física, pra aumentar a disposição dele, para ele ter energia. E os últimos 5%, que eu achei assim, incrível, isso também, tá, gente? Está dentro do material, em alguns dos materiais do Christian Barbosa, tem vários estudos com relação a isso. E os últimos 5% está voltado para o Zen, que é aquela parte da meditação, da gente estar com a gente mesmo, um momento para respirar, né? Uma pausa, um momento que é nosso mesmo. Então, eu acho que se a gente conseguir balancear isso no nosso dia a dia, a gente consegue ter uma mente produtiva, ser mais produtivo. E é isso que a gente tem que buscar. Né? O empreendedor, com tantas atividades que ele tem, né? Ele leva a atividade para casa, o telefone não para de tocar, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que entregar um serviço, ele tem os funcionários para estar fazendo a gestão, né? Os funcionários também têm uns problemas, muitas vezes a gente tem que entrar dentro do problema também para tentar interferir, porque aquilo que vai, de fato, quando você é empreendedor, tudo influencia no seu resultado. Então, por isso que você precisa ter uma boa rotina de trabalho, sabendo distinguir tudo que você precisa fazer, né? Sabendo diferenciar o que é uma atividade que precisa ser feita agora, o que pode ser feito depois, para você se organizar melhor. Então, não precisa de ter piração nenhuma, o tempo ele é único para todos nós. Né? A gente o termo até administração do tempo é até um pouco estranho, porque na verdade a gente gera o nosso tempo, porque você administra aquilo que você consegue controlar. Mas o tempo ele é um só. Você não consegue controlar o tempo, você tem que controlar as suas atividades e a forma como você atua em cada uma das situações. Então, assim, ter esse compromisso em fazer uma agenda, seguir uma agenda, ter um planejamento, estar bem com você mesmo é algo primordial e fundamental para a gente ser produtivo.
E ser produtivo é algo também muito pessoal. Para cada um Sim, é de uma sim, forma. Produtividade, para mim, na minha opinião, é algo assim, é quando você trabalha bem, de maneira inteligente, de maneira consistente e com equilíbrio. Então, para mim chegar nisso aí, depende das atividades, do que eu faço no meu dia a dia, como que a gente, qual que é o meu tipo de trabalho, quais são os meus objetivos, as minhas metas. Então, vai depender de pessoa para pessoa. Mas é muito importante que a gente tenha essa rotina e que a gente sempre busque por uma mente produtiva. Não adianta a gente ter um caderno, uma dieta para fazer, se a nossa mente é comer o máximo que a gente pode sim, e tudo que a gente vê na frente. Então a gente tem que treinar muito. Por isso que treinar o cérebro é algo assim imprescindível. É quando a gente sim. fala do treino do cérebro, que ele significa os 40%, é exatamente por isso. E aí tem muita gente, sabe, Débora, que fala comigo assim, mas por que a saúde não é o mais importante? Dentro do percentual, né? Que é 40 de treino do cérebro, 30, 25 de saúde e 5 do zen. Por que a saúde não é o mais importante? Porque não adianta eu ter 40%, não adianta a saúde ser o melhor se eu não tenho um planejamento. Porque eu vou gastar minha saúde e minha energia toda em algo que não foi bem feito, em algo que não foi planejado. Uhum, Então é muito importante que a gente. Por isso que é colocado a questão do planejamento nessa força toda. Porque é imprescindível. Quando você planeja, até aquilo que veio fora, né, que chegou como urgente, qualquer imprevisto, você consegue, né, trabalhar melhor, você consegue seguir melhor adiante. Tô vendo aqui, Débora, sim. que gracinha. Tem mais pessoas entrando aqui, ó. Eu vi a Eliette, minha super amiga, consultora. A Gratidão, vi que a Ellen, ó, Andrea tá anotando aí. Gratidão, Andrea, por fazer aí o resuminho pra gente, que isso ajuda demais. Ó, nós temos pessoa lá de Portugal, Maria do Carmo, Pedro Patrão tá aí, são amigos meus lá de Portugal. que A Pri legal. tá aí, a Elie, que você falou que é sua amiga, né? Com a minha amiga, A Andrea tá. A Ellen foi minha primeira funcionária das minhas lojas, gente. Que Olha que legal. gracinha! Olha que bacana. Sejam Valeu, muito gente. bem-vindas. E foi muito bom porque as pessoas que mandaram essas perguntas estão aí, eu vi que elas estão aí, né? E eu vou pedir, eu fiquei curiosa agora, porque você disse uma coisa que é muito verdade, e é o que eu trabalho muito com Points of View, inclusive, que é o significar. A Jana também aí, ó, a Jana lá de T&D, Uhum, maravilhosa. É, que eu fiquei curiosa o seguinte, né? No Points of View, a gente entende que o significado das palavras para as pessoas tem significado diferente e que não são significado certo ou errado. Igual você uhum. falou que produtividade para você é isso. Eu vou pedir para as pessoas que estão participando, que eu sou super curiosa, para escrever aí para a gente o que é produtividade para vocês. O que vocês entendem como um dia produtivo? Só de curiosidade mesmo para a gente entender como que funciona. Mas de fato, né? Igual o sucesso. Às vezes você fala assim: ah, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Mas se você perguntar para cada pessoa, o sucesso significa uma coisa diferente. Exato. Né? Então, às vezes, para mim, ter um dia produtivo é o dia que eu consigo fazer todas as tarefas que eu estabeleci ali no meu dia sem confusão, sem ficar me matando, mas de uma maneira leve, né? De uma maneira tranquila que eu consigo colocar realmente ali em prática o que eu planejei, né? Vamos falar. Porque não Uhum. adianta também a gente fazer o planejamento e a mente não ir, né, E a Carmen? mente, exatamente. E não adianta você colocar uma lista com 15, 20 atividades se você sabe que o seu dia você não consegue realizar, você se frustra. Né? Então é Sim, importante que a gente saiba, que a gente entenda o nosso mundo mesmo. Autoconhecimento também, né, Débora? É algo assim imprescindível, né? sim, sim. E eu tenho uma amiga, gente, que sem brincadeira, né? É, que bom que hoje eu entendo que para cada pessoa tem um significado e tá tudo bem, tá tudo certo. Ela mesmo fala comigo, ela fala, Débora, eu adoro esse tá tudo certo seu, porque as pessoas gostam muito de ficar apontando o dedo e achando que a gente tá errado. E você fala sempre tá tudo bem. Eu falo, não, mas tá tudo bem mesmo. Por quê? Às vezes, para mim, eu tenho algumas coisas para fazer no meu dia, estabeleço, e aí ela fala assim comigo, Débora, para mim, essa quarentena está sendo maravilhoso, porque eu não tenho hora para acordar,
porque eu tô vendo quantos filmes que eu quero na Netflix e que eu fico com os meus cachorros. Isso pra mim que tá sendo maravilhoso. E eu falo com ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom que você tá feliz fazendo essas atividades, né? Porque senão acaba que a gente quer que todo mundo seja produtivo. Não, mas tá errado. Você não pode simplesmente ficar aí nessa de levantar na hora que você quer. Não, você tem que ter regra. Não, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua agenda ali para seguir, né? E aí eu vou te passar aqui, deixa eu só falar, vamos falar aqui um pouquinho o que as pessoas escreveram, só para a gente ver como é que tá, que eu já vou te passar o segundo desafio que me passaram. Tá. A Pri tá falando aqui. Ah, peraí que ela escreveu lá embaixo de novo. André, realizar tudo aquilo que eu planejei com leveza. Rafa, um dia produtivo para mim é quando eu consigo fazer tudo o que eu precisava fazer e ainda sobra tempo. A Pri, dia produtivo é quando eu consigo colocar em prática tudo que eu me propus. A Eliette, colocar em prática o que foi planejado. Lucimari, é É Lucimari, né? Lucimar, Lu. A Lucimar, tá. Ah, tá, é Lucimar, tá, beleza. A Isso. Lucimar escreveu, a agenda eletrônica para mim é fundamental, o meu dia rende, me sinto feliz e realizada. André, as atividades no dia... Ai, as atividades do dia podem ser classificadas como Importante, importante, circunstância circunstancial. urgente, ela tá fazendo a anotação lá do Uhum. começo. O Éder, dia com produção é igual entregas planejadas. Então, assim, para cada um é um significado diferente, mas pelo que eu pude perceber, é eu fazer aquilo que eu planejei. Eu planejei isso daqui, por mais que vão supor, eu planejei hoje passar um dia em família. Se eu conseguir realizar isso, para mim um dia foi produtivo. Né? Uhum. Então é realmente você seguir ali, a sua mente seguir o que, que o planejamento, o que, que você tinha colocado no É. planejamento. E que legal, né? Porque tá todo mundo falando de planejamento. E exatamente, Sim, você tem que, principalmente quem tem muita coisa para fazer, porque senão você chega no final do dia com aquela sensação, nossa, dia cansativo e não consegui realizar o que precisava ser realizado. Você fica o tempo sim. inteiro, né, buscando, tentando achar alguma coisa e você não acaba não encontrando nada, né? E você fez eu lembrar uma frase que é muito conhecida, né, em questão de produtividade, que eu gosto muito, que fala assim: você está ocupado ou você está produzindo? Porque tem pessoas que têm a leve ilusão de porque ficou o dia inteiro ocupado, ficou o dia inteiro assim naquela correria que a pessoa se sente produtiva, mas não. Muitas das vezes a gente só está ali ocupado, gastando tempo com coisa que não vai trazer resultado, né? E aí, uma das dicas, quem dá essa dica é até o Jerônimo Telmo, que ele fala que para você se perguntar, de tempos em tempos no seu dia, né, para você se perguntar, eu estou ocupado ou estou produzindo? Aí eu lembrei disso agora com a Uhum. sua fala. É, Um é segundo isso aí. desafio de uma pessoa que colocou na caixinha para a gente. Ela falou assim que o maior desafio dela é conseguir administrar as tarefas principais porque quero fazer tudo de uma vez. Qual dica que você dá para essa pessoa que está querendo aí atirar para tudo quanto é lado e acaba que não consegue fazer nada? É aquilo de fato, mais uma vez, né? É aquilo que a gente tá falando desde o início. A gente tem que saber aquilo, quais são as minhas metas, né? Quais são os meus objetivos? Quando eu falo disso, eu sempre gosto de pensar assim, qual que do meu tempo que eu tenho, quanto que eu vou disponibilizar para fazer atividades que é das minhas empresas, né? Do meu empreendimento, né? Das lojas. São 4 lojas, na verdade, né? E o que eu vou, qual que é o tempo que eu tenho para dedicar para a consultoria em gestão do tempo e produtividade? E qual que é o meu foco principal? Né? Então, é sempre bom a gente fazer essas perguntas para a gente entender quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, para a gente conseguir definir melhor as atividades e as prioridades. É Uhum. fundamental estabelecer prioridade, porque quando a gente não estabelece, fica né, ao léu, a gente não consegue de fato ser produtivo. Aí fica tirando para Sim, todo lado mesmo. A gente tem que parar, tem que analisar, tem que ver o que é melhor. Às vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer naquele momento, então você tem que deixar para depois, para fazer num outro momento. Então, assim, a gente tem que fazer um cálculo muito frio para a gente não gastar todas as energias que a gente tem atirando para todos os lados. É importante sim. que a gente tenha essa condição aí para entender quais que são as nossas metas, os nossos planos aí.
um outro exercício que é bom a gente fazer é a gente estabelecer essas metas mesmo. Quais são as minhas metas para os próximos 3 meses? A gente chama até de uma meta de curto prazo. Qual que é a minha meta para os próximos 3 meses? Qual que são as minhas metas para 9 meses? Né? Médio prazo. Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Quem fez a pergunta, quem está aqui, né, junto com a gente aqui hoje, depois para fazer uma análise aí no final de domingo. Quais são as minhas metas para os próximos 3 meses? Qual que é a minha meta? Né? E parar e pensar, para mim atingir essa minha meta, que atividades que eu preciso fazer, quais as tarefas que eu preciso executar para eu chegar nessa minha meta daqui 3 meses. E colocar prazo, colocar detalhes, entender direitinho. E aí, depois fazer qual que é a minha meta que eu quero alcançar daqui 9 meses. E também fazer bem detalhado, colocar certinho, pôr uma medida. Se é emagrecer, daqui 9 meses eu quero ter emagrecido 10 quilos. Como que eu vou fazer isso? Então, destrinchar, né, fazer algo, fazer aquele plano de metas mesmo que a gente faz aí para o desenvolvimento profissional. A gente faz vários planos de ação aí nas empresas, na nossa vida também. Então, montar esse planinho aí para a gente seguir, para a gente saber como que a gente monta, né? Como que a gente faz o nosso dia a dia, como que a gente monta a nossa rotina de acordo com os nossos objetivos, né? Eu acho que é uma linha que a gente entra aí. Facilita, né, pra gente. E eu gosto muito de metáfora, né? Eu tenho um amigo aí que tá aí na live que também é fã, né, Rafa? O Rafa tem até um canal de metáforas personalizadas e toda vez agora que eu escuto metáfora eu lembro dele na hora. Que é uma metáfora do quebra-cabeça, né? Porque, querendo ou não, você vê, né? Você sabe o que você quer alcançar, qual que é a sua meta, você tem aquela imagem do seu quebra-cabeça. Porém, se você ficar pensando ali, nossa, o quebra-cabeça tem 5.000 peças. Se você ficar pensando nisso e não colocar em mini metas, né? Se você não colocar sua meta grande em mini metas, se não for pegando pecinha por pecinha para encaixar ali, não vai conseguir montar o quebra-cabeça todo. Aí eu começo a montar um quebra-cabeça aqui, começo a montar outro quebra-cabeça ali, e na hora que vai ver, tá cheio de quebra-cabeça iniciada e eu não terminei a imagem de nenhum, né? Então é importante a gente minimizar essas metas, ir aos poucos e realmente focar em um por vez. E a gente também entende de perfil comportamental. A gente sabe, né, que tem alguns perfis que têm uma facilidade imensa para iniciar coisas novas, mas, de repente, ele não tem ali a mesma facilidade para acabativa, né? Tem uma outra coisa também, quando você fala da metáfora, e até surgiu aqui também, até falando de foco, né? Quando a gente faz uma comparação do foco de um laser com o foco lanterna, né? Quando você pega uma lanterna e foca, ela ilumina uma parte muito grande de um espaço. Quando você pega um laser e foca, ele vai num ponto muito específico. Então a gente tem que tomar muito cuidado e, de fato, a gente precisa ter o foco laser para a gente saber aonde a gente quer pegar. Não é aquele, dentro do que a outra pessoa colocou, a pergunta da pessoa, né? Atirar para todos os lados. Você tem que tomar muito cuidado quando você fala de foco, quando a gente lida com foco, porque senão você vai abranger um espaço muito grande, você não vai conseguir focar naquilo que de fato é o que você quer, no seu objetivo. Então, só para fazer essa comparação aí, e essa metáfora aí do foco laser com o foco lanterna. Quando você foca a lanterna, a iluminação é de um espaço muito grande. Mas quando você vai no laser, você vai de fato naquilo ali que é o seu objetivo, naquilo que você realmente está querendo, né? Eu acho que é uma boa metáfora aí pro Rafa usar. Gostou? Ele já colocou aí. Já colocou aí que gostou. Ele deve, em breve, lançar uma metáfora aí para nós no assunto, né, Rafa? O Osmar tá falando aí, ó, quando o líder é voltado para resultado, ele resolve só metade dos problemas. Que também é uma das coisas que a gente ainda vai falar, né? Que essa questão de ser voltado para resultado, ser voltado para as pessoas. Mas espera aí que falta mais 2 desafios. Acaba que a resposta acaba voltando para o planejamento, porque a gente sabe que o planejamento é o início de tudo mesmo, né? Então tá aqui. Cumprir com as metas diárias de investimento de tempo em cada rotina. E aí volta lá na questão da mente obedecer o planejamento, né? Exatamente.
Exatamente, é obedecer aquilo que você colocou. E aí não adianta você colocar uma lista com 30 atividades, você só dá conta de fazer 10 ou 8. Uhum. E é importante também você deixar um espaço para umas 3, 4 atividades, dependendo do seu contexto. Se você está num contexto onde chega muito imprevisto, né? Eu acho que os empreendedores aí podem até dizer a quantidade de imprevisto que chega. Eu, por exemplo, dentro nas lojas, quando você trabalha no varejo, quando você trabalha no comércio, tem muito imprevisto. Então, você não pode encher a sua agenda. Você vai colocar a sua agenda com menos atividades para deixar um espaço para ela, para você fazer, para você colocar esses imprevistos. E senão você não vai dar conta de cumprir o seu planejado no seu dia. Sua rotina não vai dar certo. E aí você se frustra muito. É. Quem gosta de resultado, quem gosta de que colocou aí que produtividade é cumprir tudo que colocou no dia, não vai, ele não vai se sair bem Uhum. quando ele não consegue cumprir tudo que ele colocou, Sim. A Andrea colocou uma né? frase interessante aí, ó, que o imprevisto ele deve ser previsto na agenda. Exatamente. Coloca lá, Boa. coloca umas 3 atividades lá para ela, para quando ela aparecer, você encaixar lá no seu espaço que está destinado para isso aí, né? É, Fundamental. o Rafa também colocou um ponto muito importante, que uma demanda às vezes vira três, quatro. Por isso que é importante, né, a gente realmente estratificar uma meta, porque senão, vamos supor, eu coloco assim, minha meta essa semana vai ser, é, sei lá, vou fazer uma faxina no meu quarto, uma coisa bem simples e cotidiana. Vou fazer uma faxina no meu quarto. Só que aí, se eu só coloco lá, vou fazer uma faxina no meu quarto, fica parecendo o quê? Nossa, é uma meta, tranquilo. Aí você vai fazer a faxina no quarto, o que que tem que fazer? É tantas atividades ali que Uhum. eu, pelo menos, gente, eu já gastei às vezes 3, 4 dias para fazer uma faxina. Por quê? Aquela faxina caprichada, né? Tira as coisas do guarda-roupa, tira a poeira de tudo. Aí você começa a mexer nas coisas, vem aquelas lembranças gostosas, né? Que aí você começa a viajar ali no meio de algumas coisas que você acha. E se eu só coloco ali simplesmente como fazer faxina, eu acho que é uma coisa simples e não é. Então eu tenho que Uhum. contar realmente o tempo que eu vou gastar para cada coisa. Será quanto tempo que eu vou gastar só para arrumar o guarda-roupa? Eu coloco quanto tempo. Quanto tempo que eu vou gastar para arrumar a prateleira? E coloco mais ou menos quanto tempo. Pelo menos eu tenho feito assim, Uhum. para me É, não ficar é, perdida, né? é como quando a gente faz um plano de aula para um treinamento, por exemplo, estou vendo aí várias pessoas aí pelos nomes, muita gente deve ser de treinamento também, trabalha com aulas, né? A Eliette é professora, a Lu também é professora. Quando a gente monta um plano de aula, se você não colocar a atividade, um tempo destinado para aquela atividade, se não tiver um planejamento, você não consegue cumprir o seu conteúdo que você precisa cumprir. E mesmo assim, surge muita coisa, porque você não sabe o que o aluno vai te perguntar, você não sabe se vai acontecer alguma outra coisa, que tipo de imprevisto que vai ter. Então, você precisa de fato ter essa condição e montar esse plano aí bem minucioso, com o tempo que você vai gastar para cada uma das atividades. Assim, em qualquer outro trabalho. Samuel também acabou de entrar. Samuel lá de T&D também. Olha que Ah, que gracinha. legal, gente. E aqui o último desafio vai entrar na mesma pegada, porque essa questão do planejamento já ficou claro mais do que nunca que é fundamental, que é qual que é o maior desafio da pessoa? Encontrar um equilíbrio entre o que está planejado e entre o que acontece ao longo da semana. Porque às vezes a pessoa vai lá no domingo, faz o planejamento da semana, mas aí ela fica um pouco perdida de ter esse equilíbrio do que ela planejou e das coisas que vão surgindo. E aí eu acredito que entra aí, né, nessa questão de prever o imprevisto, né, que você colocou. Exatamente. Assim, eu achei muito interessante todas as perguntas e foi muito legal porque a gente falou desde o princípio e aí as perguntas já provam que os 40%, né, que os 30%, a segunda grande parte aí do nosso movimento para ter uma mente produtiva é de fato o planejamento. Então, a Sim. gente, a gente alinhar os nossos planos, alinhar as nossas atividades. O domingo é um ótimo dia para fazer a agenda da semana inteira, dos próximos 3 dias, para quem ainda não consegue se organizar tão bem assim, que quando você começa um processo de uma mudança de mindset relacionado com produtividade, você começa aí
com os 3 primeiros dias, né? Faz um planejamento para os 3 primeiros dias. O domingo é ótimo para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que Sim. a gente aqui na nossa conversa vamos dar um gás para todo mundo terminar e fazer um plano aí para os próximos 3 dias, para a semana que começa, para tentar fazer as atividades, encaixar, né, dentro da rotina as atividades que precisam ser feitas, né, com tranquilidade, né, com muita sabedoria. Vamos deixar um espaço aí para o momento para a gente recarregar as energias, né, para a gente cuidar da saúde, e um momento que é só nosso, que é aquele 5% lá, ele é propositalmente deixado separado. Tem pessoas que falam assim, mas eu não podia colocar os 5% junto com os 25% para ficar 30%, porque também está relacionado com saúde. Está relacionado com saúde, mas ele é um momento que deixou nos 5% para a gente entender que a gente precisa pôr na agenda também como tarefa um momento nosso, um momento da parada, um momento de desconexão, né, que ele reduz o nosso estresse, a nossa mente volta com mais clareza para a gente atingir melhor os resultados que a gente tem aí na semana, para a gente conseguir lidar melhor com todas os imprevistos e com tudo que é feito, né? Tem uma pessoa aqui que fala muito ele deve ser empreendedor, né, Débora? O Osmar Coach. O Osmar é maravilhoso, gente. O Osmar ainda vai vir aqui falar com a gente também. O Osmar, ele é gerente de uma rede de calçados. Ele é maravilhoso. Ele já levou várias estratégias para as equipes dele. E em breve ele vai vir aqui falar também com a gente. Aí ele aí, ó, de novo. Ele vai vir falar com a gente também algumas dicas, porque ele lida diretamente ali com as equipes, né? E do varejo, né? Então é maravilhoso. Ele já foi convidado. Em breve ele estará aí numa outra rodada, porque essa primeira fase eu estou trazendo, no caso, especialistas que lidam direto com essa etapa, e em breve, na próxima rodada, eu já vou trazer, de fato, líderes e empreendedores que lidam com isso. Aí acaba que alguns entram nos dois campos, porque, por exemplo, você lida com essa questão da consultoria e você também tem as suas equipes, né? E aí, com certeza, o Osmar em breve vai estar aí falando para a gente também. Ele tá colocando... Deixa eu ver até o último comentário dele aqui, ó, que ele mandou um aqui, ó. Um líder sem planejamento não tem uma meta definida, e um líder que nem meta tem precisa de uma reciclagem. Exatamente. Ele colocou aqui em cima também do apaga-incêndio, que o comércio só apaga incêndios. Assim, a gente tem que estar muito atento mesmo, porque tem muito imprevisto, tem muita coisa. A gente, como eu disse no início, quando você é empreendedor, que você é dono da sua empresa, que você é responsável pelo negócio, pela gestão do processo, pela gestão das pessoas, você é responsável pelo administrativo, uma equipe com 15, 20 pessoas. Hoje eu tenho uma equipe com 17 pessoas, 16, 17 pessoas. Então, assim, se a pessoa não vem, você está fazendo uma atividade que estava programada, você tem que parar, você tem que fazer várias outras coisas lá para a operação funcionar. Então, assim, é bem punk. Se você não souber, não tiver eu, por exemplo, já sei que a parte da manhã é um momento complicado, é um momento que está organizando as coisas todas para tudo funcionar. Então, é uma hora que eu não marco nada assim de demais na parte da manhã, porque eu sei que pode ter coisas que vão influenciar melhor, que eu vai precisar mais de mim, né? E assim, com o tempo, a gente vai vendo, como eu disse, né? Para cada uma de uma forma. Então, igual eu tô dizendo, para mim a parte da manhã é pior. Tem certos dias da semana que são piores, então você tem que... tem mais imprevistos, tem coisas que a gente não sabe que vão acontecer, ou que podem acontecer, então você tem que deixar a agenda mais livre nesse momento. Sim. Então, é bem dentro disso aí. A gente tem que avaliar o nosso contexto, ver o nosso cenário, entender aquilo que de fato faz sentido para a gente, saber determinar as nossas tarefas, definir as importantes, né, que é as que trazem resultado para a gente, as que de fato trazem um resultado, aquelas que a gente consegue se organizar para que não vire aí uma situação urgente, né? Sim. Só dar boas-vindas aqui para Sabrina, para o Lucas, para o Maico. O Lucas e o Maico eram supervisores junto comigo, meus pares também. É muito bom ter eles aqui também na live com a gente. A Jana está perguntando
como lidar com a procrastinação de tarefas na agenda, né? Que aí está tudo relacionado com essa parte aí do planejamento e a mente também acompanhar o que a gente planejou. O Débora, Rogério está falando. nessa. Peraí, o Rogério está falando assim, é isso mesmo, Tá. hoje é sempre dia para começar. É só para me finalizar aqui os comentários para eu passar para a última pergunta, para o último desafio, para a gente ir para o momento da metáfora, mas pode finalizar. Só uma provocação aqui na pergunta da Jana, para a gente pensar, que ela coloca lá, Tá, como lidar com a procrastinação de tarefas agendadas. A gente falou de fazer a determinação, de analisar cada uma das tarefas, né? Em circunstanciais, urgentes e as importantes. Então, vamos pensar aí, por que a gente procrastina as atividades, as tarefas? Será que elas de fato eram importantes? Será que elas realmente fazem sentido, aquela que a gente adia, que a gente nunca faz? Né? Será que são atividades que realmente vão trazer resultado para o no nosso dia a dia, que realmente fazem sentido para a nossa vida? Né? Uma provocação aí para a gente pensar sobre isso que a Jana colocou. Eu acho que a procrastinação, o Débora, é um tema que a gente pode ter uma live só para isso. Né? sim, Porque por que sim. a gente procrastina aquilo que é importante? Já que a atividade é tão importante para mim, por que eu estou adiando ela? Então, vale aí só para a gente pensar um pouquinho aí. Não vamos entrar muito no detalhe, porque senão a gente não Sim, consegue, né, responder tudo. é... Ah, não, o último era esse mesmo que eu falei, encontrar um equilíbrio, né? Pessoal, eu vou ler aqui para vocês, que vocês sabem, né, que eu adoro entrar aí com Points of View e com a metáfora para a gente refletir aí, para já começar a semana assim, né, maravilhosa. Mas aí eu vou só pedir para vocês comentarem aí se como que tá, se vocês estão conseguindo aí fazer anotações para vocês de fato aí mudarem em questão de planejamento, de foco, se tem alguma pergunta que ainda não foi respondida, que vocês querem que a Carmélia responda também. Vou dar 30 segundos para vocês fazerem a pergunta se ainda tiver, porque aí eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês, baseado no Points of View. Carmélia, enquanto isso também, né, enquanto eles mandam aqui, eu quero te agradecer novamente, né, pela disponibilidade, está sendo ótimo falar aqui com você. E assim, gente, a Carmélia é uma das pessoas que se deixar eu fico falando o dia inteiro, porque é um papo muito gostoso, é um papo muito produtivo de fato, e se deixar a gente fica aqui até amanhã falando mesmo. Que bom, Aí Débora. Eu eu que queria, Carmela, agradeço. perguntar, né, se tem alguma dica final, alguma mensagem final que você queira deixar, né, aí pro pessoal que está assistindo, pessoal está comentando aí, enquanto isso você já vai deixando aí a mensagem. Tá. Te agradecer, né, Débora? Muito obrigada, né? Muito obrigada pelo convite. Estou sempre aí à disposição. Também é um prazer para mim conversar com você, né? A gente sempre conversa aí, troca muitas ideias aí. Acho que é o primeiro de muitas conversas que teremos aí pela frente, tá? Também, para mim, é sempre um prazer estar junto com você. E muito obrigada, né, por essa oportunidade. Eu estava conversando com a Débora, gente, que eu não sabia nem como é que entrava direito para poder, como é que participa, como é que faz as coisas, que botão que eu vou clicar, mas saiu tudo certinho, consegui entrar, deu certo, né? Acho que isso é muito importante. Eu fiz um trabalho, eu fiz um bate-papo desse com um outro grupo, mas foi um grupo fechado, não foi ao vivo. Foi ao vivo, mas assim, já tinham as pessoas certas, a gente foi feito uma apresentação, foi bem diferente. Eu adorei a experiência, viu, Débora? Adorei. Ô, gente, Foi. Não, pode falar. é um prazer, né, a gente estar aqui falando desse assunto. Eu acho que é um assunto, falar de tempo, falar de produtividade, né, é sempre muito bom. Acho que está presente na nossa vida e tanto na nossa vida pessoal, a gente quanto líderes da nossa própria vida, quanto a gente nas empresas, líderes aí nas empresas, né? O que eu tenho para falar assim no final, né? Acho que a gente deve seguir o nosso ritmo, né? Cada um tem seu ritmo. Então, sigam o ritmo de vocês. É muito importante que a gente não tente copiar as pessoas para querer ser o outro, porque cada um é cada um. Então, assim,
siga o ritmo de vocês, tenham uma agenda, seja da forma que vocês achem melhor, tenham uma agenda, estabeleça as prioridades, que é muito Sim. importante. Uma coisa que eu acho super legal, utiliza reforçador, gente, reforçador visual. A Débora utiliza o auditivo que tocou aí na hora de começar, né, a nossa live. Então, tem gente que coloca uma pulseira no braço para lembrar que tem que Carmélia, fazer uma coisa. eu com essa questão de planejamento, minha filha, eu tenho ali na minha parede um calendário enorme que eu fiz, que é o calendário do mês. Eu tenho aqui estímulos visuais para incentivo colado aqui na parede que eu fiz. Não vou virar a câmera não, porque senão eu nem consigo pôr aqui de novo. Mas eu tenho as minhas agendas, que eu também estabeleço tarefas semanais e diários. Então, por que, gente, que eu fiz isso? Porque, para quem entende aí de perfil comportamental, o meu perfil é comunicador. E não quer dizer que é porque eu sou comunicadora que eu sou desorganizada, né? Então, para eu conseguir trabalhar ainda mais o meu perfil, eu uso as estratégias que estão ao meu alcance. Né? E não é porque eu sou comunicadora que eu vou ser desorganizada, não. Eu sou organizada sim, tenho as minhas planilhas de Excel, né? E eu falo que isso é uma herança lá da Contex, porque eu aprendi muito, eu desenvolvi muito essa questão de Excel lá também. Então, não vem com essa desculpa que porque o seu perfil é desorganizado, não, que dá para organizar e dá para fazer o planejamento sim. Eu vi uma pessoa entrando aqui, passou rápido, mas eu tenho que falar, gente, a Eurivânia é maravilhosa, gente, a Eurivânia foi uma pessoa que trabalhou comigo, né, eu fui líder dela durante um tempo, e uma pessoa bacana, viu? Foi sensacional na minha caminhada, né, quando eu virei, assim, supervisora, ela foi da minha equipe, e ela me apoiava muito, ela me ajudava demais, então, com certeza, Eurivânia, você sabe que eu te honro até hoje, porque você foi uma pessoa fundamental para o meu início da caminhada ali, né, enquanto supervisora. E até hoje a gente, mesmo que seja longe, mas a gente sabe que tem esse carinho, isso é muito gostoso, né, Carmélia, quando a gente É, tem esse carinho, que independente nossa, do tempo que passe, muito legal, independente se a muito pessoa está legal. trabalhando em outro lugar, esse carinho continua. Quando a gente fala de evolução também, né, de evoluir, a gente fala muito, uma das pontas da evolução da gente são as pessoas, né? Quem que a gente traz com a gente? Quem que vem junto com a gente no nosso processo de evolução? Isso é muito bacana, né? Que legal. E também, né, gente, Gente, finalizando aqui as minhas dicas, né? Sejam organizados da maneira que vocês entendam que é a melhor forma, né? Descubram sim, sempre o seu melhor momento aí para vocês fazerem as atividades que vão demandar mais de vocês. Então, atividades grandes. Descubra um momento aí que é o momento ideal para vocês disporem mais da energia, disporem mais da sua disposição, da sua saúde, de tudo. Pensem em vocês, gente, e não se esqueçam de colocar na lista de atividades no mínimo uma, tá? No mínimo uma das tarefas é você, tá? Uma das coisas que eu até coloquei esses dias lá. Quanto tempo que você tira para você? Você tá na sua agenda, né? Importante isso aí, é, pra gente tem tá isso. sempre, pra gente estar sempre pleno aí para todas as demandas e todas as aventuras que a gente passa no dia a dia, né? Principalmente agora, nesse momento aí de tantas coisas diferentes, situação complexa, muitas incertezas, né? A gente tem que estar aí cada vez mais energizado aí. Mas muito bom o bate-papo. Já fica aqui meu agradecimento a E tem todos. uma. Você falou e eu lembrei de outra frase. Gente, eu amo metáfora e frase de efeito. Aí você fez eu lembrar o nosso mestre Silvio Júnior, né? Que a Pri tá aí na live até, que ele sempre fala, né? Se você não tem a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Então faz a sua agenda, porque senão você só vai ficar ali fazendo a agenda dos outros e nunca tem ali um tempo para você. Gente, eu vou pedir vocês, eu tenho poucos minutos. Instagram daqui a pouco me derruba. Mas eu vou pedir para vocês, né? Vocês sabem aí que eu amo Points of View. Eu vou pedir para vocês olharem para essa carta e relacionada ao nosso tema, eu vou pedir para vocês falarem o que vocês conseguem enxergar nessa carta. Escreve aí no bate-papo pra gente. Algumas pessoas que estão na live já fizeram sessão de Points of View comigo, né? E aí, independente se você já fez ou não, eu quero que você coloque aí o que vocês estão enxergando nessa carta. A Cássia já tá aí. Eita! O que você consegue ver aqui, Carmélia?
Nossa, Débora, é uma pessoa Só o que você tá carregando, vendo mesmo. uma pessoa carregando, sei lá, um pedaço de alguma coisa, de madeira, uma roda. Não sei, Débora. Uma pessoa ele tá com um peso muito grande nas costas, viu? Uma pessoa com um peso muito grande nas costas. É, eu tô Alguém vendo tá vendo isso alguma aí. coisa diferente, gente? Coloca aí se estiver vendo alguma coisa diferente. A palavra dessa carta, ela traz pra gente a reflexão da carga. E aí, eu vou ler a metáfora dessa carta, porque eu achei assim que tem tudo a ver com essa questão de foco, de produtividade, gestão de tempo. Ai, gente, a Carmélia travou para mim, para você está normal aí? Enquanto isso, deixa eu pegar aqui. Ai, voltou. Oi. Eu vou ler para vocês. Espero que o Instagram não me derrube. Caso ele me derrube, eu vou voltar só para eu contar a metáfora. Vamos lá. Uma vez, um lenhador muito forte candidatou-se a um emprego num fornecedor de madeira. Foi contratado para o cargo com um salário generoso, com o compromisso de ter sucesso e fazer o seu melhor. O patrão deu-lhe um machado e mostrou-lhe o caminho para a zona da floresta em que ele ia trabalhar. No seu primeiro dia, o lenhador derrubou 18 árvores, deixando seu chefe muito satisfeito. Muito bem, continue o bom trabalho. Animado e motivado pelo incentivo do seu empregador, o lenhador apareceu no dia seguinte ao trabalho, ainda mais entusiasmado do que no dia anterior. Para sua decepção, no entanto, ele só conseguiu derrubar 15 árvores naquele dia. No terceiro dia, o lenhador trabalhou ainda mais, mas acabou com uma contagem de apenas 10 árvores. E a cada dia que passava, apesar de colocar tudo o que tinha no seu trabalho, o lenhador conseguia derrubar cada vez menos árvores. Devo estar a perder a minha força, pensou consigo mesmo. E decidiu aproximar-se do seu empregador para pedir desculpas e expressar a sua incapacidade de explicar o que estava acontecendo com ele. Quando foi a última vez que você afiou a lâmina do seu machado? Perguntou o empregador. Afiar? Respondeu o lenhador. Não tive tempo para parar e afiar a minha lâmina. Estava muito ocupado a derrubar as árvores. Quem tem olhos para ver que veja, ouvidos para ouvir que sinta, coração, ouvidos para ouvir que ouça e coração para sentir que sinta, né? Muitas das vezes eu vejo, né? Cada um pode ver de uma forma, mas de repente pode ser que esse machado é o planejamento, né? Que a gente não está parando para fazer Uhum. porque a gente não tem tempo, eu não tenho tempo para planejar. Mas se de repente eu afiar o machado, o trabalho seria muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Isso aí. E Muito aí, bom. gente, conseguiu aí ter uma reflexão, né? Eu realmente desejo a todos vocês uma excelente semana, né? A qualquer momento aí o Instagram vai derrubar a gente. Agradeço todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente, né? Nos honrando durante esse tempo, porque eu falo, Carmélia, que a gente ter pessoas com a gente ao vivo, assim, na live, é realmente gratificante nesse tempo, porque eu, pelo menos, quando eu abro o meu Instagram, tem umas 30 lives ao mesmo tempo e você não sabe, assim, Uhum. qual você vai escolher para ver, né? Então, eu realmente agradeço e honro cada pessoa que esteve aqui ao vivo com a gente, que vocês possam mandar para alguém depois que precisa de também ter acesso a esse conteúdo, pode compartilhar à vontade. E assim que eu compartilhar aqui no Instagram, seria muito bom também que vocês fossem lá e deixassem um feedback, deixassem um comentário. Ai, vai me Isso. derrubar, 30 segundos. Por quê? Aqui durante a live, vocês vão mandando feedback, só que a gente não consegue acompanhar tudo. Então, quando Manda pra acabar, eu já gente. vou compartilhar no Instagram, deixa um feedback lá pra gente, porque aí sim a gente vai poder ler com calma e vai poder responder todo mundo, viu? Isso E no mesmo. mais, gratidão mesmo por todo mundo, gratidão, Carmélia, por estar aqui.